Bom dia. Tá escuro aqui um pouquinho, né, hoje. Bom dia, gente. Onde nós vamos continuar falando sobre novos hábitos, né? Mas nós vamos focar aqui no Salmo 34. Salmo 34. Ontem de quinta-feira não faço live, quem já me acompanha aí sabe, mas na quarta-feira nós começamos a ler o Salmo 34 e eu fui, né, explicando algumas coisas que o Espírito Santo foi ministrando aqui no meu coração. Então, ele tá com esse título Novos Hábitos também, o vídeo anterior, tá? Eu vou só hoje ler até o ponto que eu comecei, que foi no verso 9, e depois eu continuo do verso 9, ministrando para vocês. Que é muito lindo esse salmo, foi um salmo de Davi. E só para lembrar que Davi, naquela época, ele conversava com Deus, ele confiava em Deus, apesar de todos os seus erros, apesar de tudo, né, que ele havia feito, a confiança dele estava no Senhor, né? A confiança dele estava no Senhor. Então, ele sempre buscava em Deus primeiro as respostas para o que ele precisava. E aí o Senhor, ele diz assim, Davi diz assim para o Senhor: eu bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma a fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Magnificai o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor, e ele me ouviu, e me livrou de todos os meus medos. Eles olharam para ele e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o temem, e os livra. Aí eu parei aqui, né? Agora nós vamos continuar através do verso 9. Temei o Senhor, vós seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Não há escassez para aqueles que o temem. Se a gente for olhar lá no Salmos 23, o Salmos 23 é um salmo muito conhecido, né, por muitas pessoas, e ele começa o salmo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse nada me faltará, quando a gente vai fazer um estudo no hebraico, né, do que realmente ele significa, o que ele quer dizer com esse nada me faltará. Ele quer dizer que o Senhor é suficiente em sua vida. Ele quer dizer, oi Dri, bom dia, seja bem-vinda. Ele quer dizer que o Senhor Jesus, ele é suficiente em sua vida. Que com ele você tem tudo. Com ele você não precisa se preocupar com mais nada. E é por isso que em outro versículo ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, muitas pessoas às vezes leem esse versículo e acabam interpretando de forma errada e assim pensando mais na parte material. Eu entendo que com o Senhor, tudo que for necessário na sua vida, você vai ter. Tudo que você precisa para cumprir o propósito dele aqui nessa terra, ele vai te dar. Porque como ele disse nesse versículo, com ele não há escassez. Ou seja, não vai realmente te faltar nada. Acontece que a vida que a gente está querendo seguir, a gente precisa fazer duas perguntas, né? Essa vida que eu estou querendo seguir é uma vida com Jesus ou é uma vida sem Jesus? Essa vida que eu estou querendo seguir, eu rendo totalmente a minha vida ao Senhor, para simplesmente estar na presença dele, fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas esperar para que o que tiver que acontecer, eu sei que ele vai prover tudo o que eu preciso, ou eu fico preocupada com o meu dia de amanhã, se eu vou ter dinheiro para pagar a conta, por exemplo, eu fico preocupada se eu vou conseguir
as coisas que eu estou precisando, se eu vou conseguir trocar de emprego, se eu vou conseguir comprar minha casa, principalmente coisas materiais, né? Porque nós sabemos que nós temos desejos, nós temos sonhos materiais também. Mas a questão e o problema não é esse. E eu já deixei muito claro aqui que, assim, o Senhor deu a terra para nós, né? Para que nós pudéssemos cuidar. O Senhor, ele nos deu domínio sobre todas as coisas. Então, nós podemos usufruir, sim, quando nós acreditamos no nosso coração e quando o motivo do nosso coração é um motivo que está alinhado com o coração de Deus, nós devemos e podemos usufruir do melhor dessa terra. A questão é, inicialmente, quando você quer seguir isso, que você lê esse versículo aqui acreditando que o Senhor, ele provê exatamente tudo que você precisa. Aí você vai lá para o Salmo 23 e você sabe que o Senhor, sendo o seu pastor, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Você sabe o que é um pastor? Não sei se você já estudou sobre isso, né? Quando ele está conduzindo mesmo as ovelhas, né? Que ele vai à frente guiando as ovelhas, ele vai com o seu cajado, né? Ele vai guiando mesmo. Por quê? Senão as ovelhas, se elas encontram um penhasco, elas caem no penhasco. Porque as ovelhas, elas não percebem, elas não se dão conta do perigo. Então, o pastor, ele tá lá para poder guiar essas ovelhas e ir conduzindo elas pelo caminho certo. Só que as ovelhas, elas se permitem ser guiadas, elas se deixam ser guiadas. Então, esse versículo do Salmo 34 e o primeiro versículo do Salmo 23, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele cai justamente nisso. O Senhor é meu pastor, aí a segunda parte, e nada me faltará. Só que essa parte do nada me faltará só vai acontecer se realmente o Senhor for meu pastor. Porque se Jesus não for o meu pastor, se eu não me deixar ser guiada por Ele, se eu não me deixar ser conduzida por Ele, se eu não me deixar andar e trilhar somente nos caminhos que Ele quer que eu vá, como que Ele vai ser suficiente na minha vida? Aí não tem como, porque se eu me desviei, foram escolhas minhas. Então, eu tenho que arcar com o prejuízo disso, com as consequências disso. E Deus não vai ter nada a ver com isso. Foram escolhas minhas, pelo livre-arbítrio que eu tenho, certo? Então, a partir do momento que eu tenho esse temor pelo Senhor, é um temor de querer seguir os princípios dele. Davi, nessa época do Salmo 34, Jesus ainda não estava aqui, então ele falava diretamente com Deus. E ele falava assim... E ele falava, minha confiança está no Senhor. Está no Senhor. Eu tô passando por dificuldades, eu tô fugindo. Eu tô aqui fugindo, me escondendo, porque eu sei que se eu for pego eu serei morto. Mas eu temo ao Senhor. E eu sei do que o Senhor é capaz na minha vida. Gente, eu acredito assim, sabe? Às vezes eu paro para pensar nas dificuldades que Davi passava naquela época. E o que nós passamos hoje não chega nem perto do que ele passava naquela época e outras pessoas também passavam, não chega nem perto. Eles passavam muitas vezes dias e dias sem comer, com fome, sabe? Tinham que andar no deserto, tinham que andar debaixo de sol quente, eles tinham que andar muito. Imagina Davi fugindo, né? Fugindo em outros momentos também e ele... né, às vezes sem saber o que ia comer, sem saber o que ia beber, sem saber onde ia ficar, mas a confiança dele estava no Senhor. Ele acreditava nesse Deus que é poderoso, que é tremendo, que é o dono de tudo, ele acreditava nisso. Então, que hoje, com as nossas dificuldades, a gente possa lembrar também das dificuldades que essas outras pessoas tiveram e da confiança que elas tiveram, do quanto o Senhor veio socorrê-las, né? E a gente acreditar que existe um Deus que olha por nós. Existe um Deus que olha por nós o tempo todo, que é o nosso Deus onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Sabe? Que é o mesmo Deus que falava aqui com Davi naquela época, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, ele é o mesmo Deus de sempre. E aí ele falava, né? Ó, temei o Senhor, vós seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Os leõezinhos carecem, sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nenhuma coisa boa. Ou seja, Jesus sendo suficiente na sua vida e na minha vida, a gente não precisa ficar preocupado como a gente vai ser suprido, sabe?
Se Jesus ele é suficiente na nossa vida, como o Salmo 23 ele diz, Jesus é o meu pastor. Se eu deixar que Jesus de fato seja o meu guia, seja o meu pastor, se eu deixar que ele conduza a minha vida, se eu me coloco como uma ovelha que precisa, ficar alguém com um cajado direcionando para ir para o lugar certo, para não desviar nem para a direita, nem desviar para a esquerda, mas seguir o seu caminho certo. Se eu me coloco nessa humildade de filha e me deixo ser guiada por alguém que é Jesus, ele fala, se Jesus for meu pastor, nada, absolutamente nada vai me faltar, porque eu sei que ele é suficiente na minha vida. Eu sei que ele é suficiente. E aqui ele diz que não há escassez para aqueles que temem ao Senhor. Não há falta de nenhuma coisa boa para aqueles que buscam o Senhor de verdade. Não falta nada, porque ele é suficiente. Ele é suficiente. Só que não falta nada, não é de coisas que eu quero pelo meu ego, por mim. Não falta nada do que eu preciso para cumprir um propósito maior, que é o dele. Entende a diferença? Então, o motivo... Oi, Mari, bom dia, beijo. O motivo pelo qual eu busco, o motivo pelo qual eu anseio e eu desejo que Jesus seja o meu guia, que Jesus seja o meu salvador, que eu deixo que ele seja o meu pastor, que não me deixa desviar a partir do momento que eu decido que ele seja suficiente na minha vida, eu me deixo ser essa ovelha guiada por ele. E então eu tenho certeza de que absolutamente tudo o que eu preciso para cumprir o propósito que Deus já determinou para mim desde antes da fundação do mundo para eu cumprir aqui, ele vai se cumprir. E que ele vai trazer para mim tudo aquilo que eu preciso. Eu não preciso mais me preocupar com isso, porque ele vai trazer para mim. A palavra do Senhor diz que nós estamos em Jesus Cristo. Em Jesus, nele, com ele. Então, espiritualmente falando, eu estava até explicando ontem para o meu filho sobre isso, porque o meu filho mais velho, ele teve um sonho profético que eu achei muito lindo, um sonho grande, um sonho falando mesmo sobre a volta de Jesus, né? Eu sei que para muitas pessoas que escutam isso, assim como eu escutava isso antes, eu achava isso muito... algo que não era muito real para mim, sabe? Era algo que para mim parecia ser muito distante, assim. Porque eu escutava algumas pessoas falando, mas eu nunca tinha estudado sobre isso, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Que um dia Jesus voltaria, né? E o meu filho, ele teve um sonho profético sobre a volta de Jesus. E no final do ano passado, foi em novembro, eu também tive uma visão profética sobre a volta de Jesus. E o meu esposo aqui, lendo a Bíblia em casa, tudo em momentos diferentes, ele também teve uma revelação espiritual sobre a volta de Jesus. Então, eu entendo que quando o Senhor ele começa a mostrar para várias pessoas de formas diferentes que ele vai voltar, sabe? Não é de ouvir pessoas falando como eu já tinha ouvido, mas ele veio revelar justamente de várias formas. Só um minutinho, gente. Ele veio revelar de várias formas para nós três, por exemplo, sobre a volta dele. Então, assim, um outro dia eu faço uma live só falando sobre isso. Mas se ele vai voltar, nós precisamos nos preparar para essa volta dele, né? Nós precisamos nos preparar. E a palavra do Senhor, ela diz que se ele vai voltar é porque ele foi, né? Se ele vai voltar é porque ele foi. Então, a palavra do Senhor diz que se nós estamos nele, espiritualmente falando, nós estamos andando aqui na terra com ele, com Jesus. Em todos os lugares que nós formos, espiritualmente, nós estamos andando com ele, com Jesus. Nós estamos andando colada com ele o tempo todo. Então, é impossível eu entender que eu estou com ele, andando com ele, e aí eu me permitindo ser guiada com ele, como ele sendo meu pastor e eu sendo essa ovelha, e ainda assim eu me afastar para longe. Se eu estou com ele o tempo todo e ando com ele, ele vai me direcionando para que cada vez mais eu esteja no caminho dele. E nesse caminho
Ele vai me entregar tudo que eu preciso, porque Ele é suficiente na minha vida, né? E aí, continuando. Os leõezinhos carecem e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nenhuma coisa boa. Vinde vós, crianças, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Gente, por que Deus aqui falava que ele queria ensinar para as crianças o temor do Senhor? Na verdade, quando ele falava isso, não é que era para as crianças, porque era para as pessoas que tinham um coração ensinável, assim como o coração de uma criança. Porque o coração de uma criança é um coração ensinável, é um coração que ele se permite aprender, que ele está sempre disponível, é um coração que ele consegue imaginar. A criança, ela é criativa. A criança, a gente está falando com ela, ela já está imaginando um monte de coisas. A criança, ela começa a fazer perguntas e com as perguntas vêm as respostas. Então, o que o Senhor quer que a gente tenha? Um coração de criança, um coração que se permite ser ensinado, um coração que questione, que faça perguntas, um coração que seja criativo, que comece a imaginar as coisas, sabe? Porque se nós ficarmos muito racional depois de adulto, muitas vezes o nosso coração ele passa a ficar endurecido, de tal forma, de muitas pessoas que não consegue imaginar mais nada. E eu já falei um pouco sobre a imaginação, o que ela representa dentro da Bíblia. Em outro momento eu falo mais detalhado sobre isso. Mas tudo começa no nosso pensamento, da imagem que é formada no nosso pensamento, dentro do nosso coração, porque o nosso coração ele pensa, né? Já falei que no nosso coração tem 40 mil neurônios. E primeiro a gente pensa no coração, porque é o primeiro órgão a ser formado ali com 21 dias de concepção, e depois esse estímulo ele é enviado para o cérebro e dali ele é percorrido por todo o corpo. Então, primeiro eu penso no coração. E aí eu crio, ao pensar, automaticamente eu crio uma imagem no meu coração. E essa imagem me faz conectar com a realidade, me faz imaginar as coisas, sabe? Me faz ter imagem. Deus, quando ele foi falar com Abraão, que ele tinha que sair da terra dele e ir, né, em direção a Canaã, e foi direcionando ele por diversas vezes, por vários momentos, Deus fez com que Abraão imaginasse as coisas, porque ele sabia que a partir do tempo que ele imaginasse aquilo se tornaria real para ele. Então a imaginação ela tem o poder de criar coisas. Porque você cria primeiro dentro do seu pensamento, do seu coração, para depois aquilo se tornar real. E quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que... O Senhor fala, vinde vós crianças, escutai-me. Eu vou vos ensinar a ter temor. O temor de Deus, o meu temor. O temor do Senhor. Então, quando a gente está lendo a palavra, a gente precisa começar a imaginar o que ele está dizendo aqui. Ele fala de árvore, a gente imagina a árvore. Deixa a nossa imaginação ser como de uma criança. E deixe-se levar nessa imaginação. E ali o Senhor ele vai falar muito com você através disso. Aí continuando lá no verso 12. Que homem é aquele que deseja a vida e ama os muitos dias para que possa ver o bem? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar malícia. Nós já falamos bastante sobre aquilo que a nossa boca fala, aquilo que a nossa boca declara, que também tem um poder criativo. Porque a primeira vez que Deus usou para poder falar, não foi para trazer comunicação, foi para poder criar o sol, criar a lua, criar tudo que ele criou no mundo. Esse foi o objetivo da fala de Deus pela primeira vez. Então, nós entendemos que o objetivo de falar, o de comunicar, ele vem em segundo plano. O primeiro é de criar. Quando eu estou falando aqui, por exemplo, eu quero criar em mim, em vocês, a beleza que é a palavra do Senhor, a vida que traz a palavra do Senhor, o quanto isso é bom, a paz que traz. É o que eu quero criar, são sentimentos em cada um de nós, né? Essa sensação, essa sensibilidade, a revelação que vem do Espírito Santo. É isso que é para ser criado. E não é, na verdade, trazer uma comunicação. Isso acontece por consequência. Então, por isso que ele fala, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar malícia. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e persegue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos
e os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. Quem são os justos? Hoje nós sabemos que todos nós, que aqueles que acreditam em Jesus, do que Jesus Cristo fez na cruz, pela fé, nós somos justificados por ele, porque Jesus se fez a justiça por nós. Antes nós precisávamos respeitar todas aquelas leis, pagar sacrifícios pelos nossos pecados, sangue precisava ser derramado de animais para que pudessem cobrir ali os pecados, para que pudesse haver justiça, né? Tipo assim, era um contrato. Você errou, você pagou através de um sacrifício, através do perdão de Deus que era concedido ali para o sacerdote enviar para o povo. Hoje não, depois de Jesus Cristo, de uma única vez Jesus Cristo veio e o sangue do próprio Jesus que foi derramado na cruz, ele nos lava de todos os nossos pecados. Ele ali se fez justo por nós. Ele falou assim, a partir de agora a justiça foi feita. Vocês são justos porque eu justifiquei vocês. Vocês não precisam mais pagar por isso. Basta que vocês se arrependam sinceramente no coração e vocês serão perdoados. Não é preciso mais sacrificar animais, não é preciso mais derramar sangue, não é preciso mais nada disso para se aproximar de Deus. O caminho está livre agora. Olha que lindo isso, né? Então aqui ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre esses que são justificados hoje por Cristo. Porque depois que Jesus Cristo veio, não existe outra forma de nós sermos justificados. Não adianta mais derramar sangue, não adianta mais fazer sacrifícios, não adianta mais usar de nada disso que era do passado, porque Deus não aceita mais isso, porque a partir do momento que Deus fez uma aliança com Jesus, essa aliança ela é para sempre, essa aliança ela é irrevogável, essa aliança ela é eterna, não existe outra, e Deus ele nunca vai desfazer essa aliança, ela é para sempre, porque o Filho único que era dele morreu na cruz, veio na terra, ele enviou o próprio Filho por isso. E hoje esse Filho vive e ele é suficiente para nós, ele nos basta. Pela fé, nós acreditamos nisso e nós somos justificados. E aí ele diz que os ouvidos de Deus estão abertos para esses que são justos, que foram justificados por Cristo. No verso 16, a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora sua lembrança da terra. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas dificuldades. Gente, não há dificuldade que Deus não vai te escutar, não vai escutar o nosso clamor na nossa dificuldade. Todas as vezes que a gente estiver passando por um sufoco, por uma dificuldade, todas as vezes que a gente estiver sentindo alguma coisa que ruim, se a gente clamar, se a gente falar, Espírito Santo, Deus, venha, me livra, porque o Senhor disse que os justos clamam e eu sou justificada em Cristo, eu creio nisso, então me livra dessa dificuldade, alivia o meu coração. E Ele vai fazer isso, porque Ele te escuta. E Ele veio para trazer a paz, né? A paz que excede todo conhecimento, assim como está lá em Filipenses 4:6, que eu não me canso de falar. Não andeis ansiosos com nada, em todas as circunstâncias, em todas as vezes que seu coração estiver ansioso, apresentai para Deus em oração, em ação de graças, e Ele vai te escutar e vai trazer paz ao seu coração. Isso é mais uma vez comprovando isso que ele já tinha falado aqui no Antigo Testamento, no Salmo de 34. E aí já está acabando, lá no verso 18 ele diz assim: o Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Ou seja, o nosso coração, ele precisa estar quebrantado. E uma vez foi nos ensinado que assim, se a gente tiver coragem, né? Porque a gente precisa ter coragem. A gente pedir para Deus para que o nosso coração seja quebrantado por aquilo que o coração de Deus é quebrantado. Por quê? Porque se o nosso coração for quebrantado por aquilo que o coração de Deus for quebrantado, nós vamos ouvir o que o coração de Deus sente, nós vamos sentir o que o coração de Deus sente, ouvir o que ele está dizendo. E a gente vai começar a se mover em direção daquilo que o Senhor quer que a gente se mova, né? Porque a gente vai começar a sentir a dor que Deus sente, né? O coração quebrantado dele.
E quantas vezes a gente está olhando ou passando por alguém necessitado ou passando por uma pessoa e você sente que essa pessoa está precisando de ajuda, e o seu coração se comove, a gente tem compaixão por aquela pessoa. Isso é sinal de que o seu coração está quebrantado. Então Deus está te mostrando o coração dele para que você faça algo por aquela pessoa, sabe? E assim, ele até falou que um dos veículos para que um milagre aconteça, por exemplo, quando a gente vai orar por uma pessoa, é a compaixão. E a compaixão, ela é um sinal revelado de um coração quebrantado, sabe? Por exemplo, eu acho tão lindo, assim, como Deus age na vida das pessoas, porque esses dias o meu filho falou assim, que ele orou por uma pessoa, por uma criança, que ele tava... ele tinha ido ver um jogo de futebol, só para assistir, né? Coisa de cidade mesmo, assim. Ele bem distante, bem longe, tinha um pai com um menininho. E esse menininho, ele tava usando uma bota. E aí, ele sentiu de ir lá perguntar pro pai do menininho, nem por que ele tava usando a bota. E o pai do menino falou assim, é porque ele tem um problema na coluna, então para ele resolver esse problema que ele tem nas pernas, ele precisa usar essa bota. E o Miguel, naquele dia, ele se comoveu da perninha daquele menino. Ele sentiu compaixão. Mas o que eu acho lindo que Deus faz é que Deus usa das crianças. Por isso que é um coração de criança. Porque o coração da criança, ele simplesmente vai. Não se preocupa, sabe? O que as pessoas vão pensar? Como que eu vou perguntar para ele? E ele simplesmente foi. E aí ele perguntou. E na hora que ele perguntou, mas ainda assim, olha para você ver como que já começa a pensar. Ele falou assim que ele sentiu vontade de orar por aquela criança. Mas na hora que ele sentiu vontade de orar, ele não quis, então ele não quis não, ele ficou meio receoso, então ele voltou. Só que depois o Senhor queimou no coração dele de novo, então é o coração quebrantado, o Senhor permitiu que ele sentisse o coração quebrantado de Deus. E dali ele teve compaixão, ele se colocou no lugar daquele menino, ele teve compaixão, ele olhou para ele. E da compaixão que ele fez, ele foi até lá de novo e ele falou pro pai, eu posso orar por ele? E o pai falou, pode. E ele orou pelo menininho, pela perninha dele. O que aconteceu depois eu não sei. Mas eu creio que a cura veio sobre ele, sabe? Por quê? Porque, gente, é um coração de uma criança. É um coração sensível, quebrantado, que teve compaixão e que liberou todo o seu amor e a sua obediência a Deus ali, né? Então, assim, como nós temos que aprender? Como nós temos que aprender a ser como criança, sabe? É necessário que a gente aprenda, porque se a gente não voltar a ser como criança, para ter esse coração ensinável, para poder imaginar, para poder fazer o que tiver que ser feito, perguntar se precisar ser perguntar sem vergonha, não se importar, sabe, com o que as outras pessoas falam ou fazem, ser sincero como criança é, a gente vai usufruir do melhor dessa terra sim. A gente vai presenciar e deixar com que o Espírito Santo realize através de nós os sinais, milagres e maravilhas do Espírito Santo. Nós vamos ver muitas curas, nós vamos profetizar, nós vamos ver curas, nós vamos ver sinais e maravilhas, porque o próprio Espírito Santo vai fazer isso conosco. E com isso, quem que é glorificado? O nome de Deus é glorificado, para mostrar para as pessoas que ele ainda age, que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre, que ele age, que ele faz, mas ele precisa da nossa disposição em servir. Ele precisa da nossa disposição em estar pronto para nos usar quando nós precisarmos para ir lá e fazer. Porque o Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas, gente, como que nós iríamos participar da glória dele e ter o nosso coração mais próximo de Deus se a gente não se permite participar de tudo isso? Eu amo participar de tudo isso e eu quero cada vez mais, sabe? Cada vez mais. E é muito lindo ver isso acontecendo, sabe? Ver coisas assim que antes eu achava que era... nem passava pela minha cabeça que existia o que era possível. E hoje eu vejo meus filhos tendo sonhos proféticos, eu vejo eles orando por cura, eu vejo eles liberando palavras para as pessoas, sabe? E eu nunca pensei que isso seria possível. E eles nunca aprenderam isso de outras pessoas, assim, é do que eles escutam dentro de casa, é do que o Espírito Santo conversa com eles, sabe? Então,
é algo muito sobrenatural, é algo muito lindo. Então, se tudo isso está acontecendo, é porque existe um propósito muito grande do Senhor mesmo na vida das pessoas que ainda precisam saber quem Jesus é, que ainda precisam saber, sentir essa paz que somente Ele transmite, sabe? E mais certo ainda, de saber que a volta dele realmente está próxima. E nós precisamos nos preparar para isso. Que isso não é como eu pensava, que é assim, achava isso distante, achava, tá bom, um dia isso vai acontecer, mas por enquanto vamos viver na nossa vida. Não é assim, porque o Senhor, Ele tem falado ao meu coração, e não só ao meu, de toda a minha família, de amigos e de pessoas próximas, do quanto isso é real, do quanto isso está para acontecer, né? E é isso. E aí, só para finalizar, onde eu parei aqui. O Senhor, então, está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, ou seja, não é porque nós estamos com Cristo, andando com Jesus, que nós estamos vivendo uma vida próxima dele, que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos passar por aflições, por dificuldades, nós vamos passar por tudo isso. Nós vamos passar. Porém, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Nós temos a certeza de que Ele já nos livrou de tudo. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. O mal mata os perversos e os que odeiam o justo serão desolados. O Senhor redime a alma de seus servos e nenhum daqueles que confiam nele será desolado. Gente, olha que lindo isso. Lindo demais. Não há para quem. Pode acontecer o que for, podem querer fazer maldades com você, podem querer puxar seu tapete, pode acontecer um monte de coisas, mas aqueles que estão com o Senhor não serão desolados. O Senhor o livra de todas as suas dificuldades. Não há escassez para aqueles que temem o Senhor. Não há falta de nenhuma coisa boa para aqueles que o seguem. São muitas promessas que o Senhor diz. E se você crê, e se você anda com Jesus, é isso que vai acontecer. Não há o contrário. E ele ainda deixa claro que você vai passar por dificuldades, sim, mas o Senhor vai vir te livrar. Então tenha paciência, persevera que o Senhor te livra de tudo. E você não ficará com nenhuma. Olha que lindo isso, que força que isso nos dá, que coragem da gente seguir adiante, da gente continuar falando e vivendo quem Ele é. E aí a Danusa diz, é verdade, não é uma lenda não, é real, é real. E a Lu disse, Lu, bom dia, um beijo. É real, amém. E aí, gente, só finalizando que já passou aqui o tempo, eu vou ler, já que finalizei o capítulo de Salmo 34, depois recomendo que você leia de novo o Salmo 34, reflita bem, peça o Espírito Santo direcionamento para trazer revelação no seu coração. E aí, são 3 pontos. Primeiro, comece o ano engrandecendo, pontuando as bênçãos de Deus na sua vida, né? É o que eu deixo aqui para esse ano de 2024 para todas nós. Engrandeça o Senhor. Pense em tudo que aconteceu nesse nome e dê graças a Ele. Glorifique o nome dele, assim como Davi fez nesse salmo. Segundo, tenha certeza que Deus te escuta. Mesmo que você olhe e parece que não está agindo, parece que não está fazendo nada, parece que esse tempo de dificuldade parece que está vivendo uma eternidade, mas não esqueça, tenha certeza que Deus te escuta, né? Porque Deus manifesta com toda e qualquer provisão no momento oportuno. Então tenha certeza que Ele te escuta. Terceiro, seja vulnerável na presença de Deus. Clame a Senhor no movimento de angústia, né? E seja vulnerável para você poder estar sensível, com seu coração quebrantado e escutando a voz dele. Permita que o seu coração seja quebrantado por aquilo que o coração de Deus é quebrantado. Que você tenha compaixão das pessoas. É por isso que Jesus ele veio e disse, né? Um único mandamento eu vos dou. Ame-vos aos outros, assim como eu vos amei. E que esse mandamento, ele iria já suprir todas as outras leis e todos os outros mandamentos. Porque se eu amo verdadeiramente as pessoas com amor genuíno, com amor ágape, com que Deus nos ama, com esse amor do Pai que é derramado sobre as nossas vidas, se eu posso sentir esse amor tão lindo, manifesto na minha vida, em cada célula do meu corpo, todos os dias, não me resta outra coisa a fazer, a não ser olhar para as pessoas com amor, né? De ter compaixão por elas, de estar sensível pelo que elas estão passando, poder enxergar o coração dessas pessoas
Então, que a gente possa pedir para que Deus alinhe cada dia mais o nosso coração com o coração dele, para que a gente seja sensível para tudo isso em volta. E a gente não se esqueça de que a gente anda na terra, mas a nossa mente, o nosso coração, ele está no céu. A gente vive nesse mundo terreno, mas a gente está andando no mundo espiritual, né? E a gente está andando com Jesus nele. É como se fosse uma bolha assim, e dentro, nossa, acabou de me vir à memória um sonho que eu tive e que eu estava explicando isso pro meu filho no sonho. Olha só, e eu não tinha esquecido, não estava lembrando desse sonho, só me lembrei agora. Então é assim, nós estamos com Jesus, e eu fazia exatamente assim no sonho. Nós estamos com Jesus, é como se fosse uma bolha, que nós estamos com ele, e nós estamos dentro dele. Então, onde quer que a gente vá aqui nessa terra, nós estamos andando com Jesus. Onde quer que você vá, você está andando com Jesus. Essa é a imaginação que eu falo que nós precisamos imaginar. E olha só, eu sonhei com isso, explicando isso para ele e para outra pessoa. E tô aqui explicando primeiro para vocês. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Deus não é um Deus distante, né? O Senhor se faz disponível às experiências. Então, que a gente se permita viver cada dia mais experiências com Ele, na intimidade com Ele. Beijo e bom final de semana. Deixa eu ver, Lu. Obrigada, Fá, por ser um canal. Suas palavras vieram como uma resposta agora para mim. Conversava hoje com o Senhor e você disse algo que fez tanto sentido ao que eu conversava. Obrigada por ser luz. Amém, minha irmã. Para quem não conhece, a Lu é minha irmã amada do coração. E a gente é assim, né? Às vezes ela fala coisas e o Senhor usa dela para falar comigo. Às vezes eu falo. E assim é com todos nós, porque todos nós somos irmãs em Cristo. Danusa, obrigado. Lindo, ótimo dia. Te amo. Beijo. Até mais, gente.